Essa foi uma semana estranha. Com o Bolsonaro se recuperando da cirurgia que ele fez recentemente, ele acabou não aparecendo tanto na imprensa para falar suas besteiras habitual, então nesse sentido a gente não tinha tanto material sobre isso. Por outro lado, o que a gente viu foram algumas denúncias envolvendo as milícias virtuais bolsonaristas, né? Esse grupo organizado que estaria atuando em gabinetes dentro do parlamento, dentro da Câmara, que atuam para linchamentos virtuais. Então você teve denúncias que surgiram da boca do Lobão, do Alexandre Frota, que indicam que tem realmente esses grupos. E hoje também o que a gente viu foram algumas reportagens sobre aquilo que se chama de gabinete da raiva, que são pessoas contratadas que atuam perto da presidência, dentro do Palácio do Planalto, para linchamentos virtuais. Então isso é algo que precisa ser investigado. Possivelmente surgirá, se por acaso a CPI da fake news for adiante, isso vai vir à tona e isso vai expor muita gente, youtubers inclusive, pessoas com conta no Twitter que utilizam o ódio, a raiva e mentiras também, fake news, para prejudicar opositores políticos ou dissidentes do bolsonarismo. É algo que eles fazem sistematicamente há muito tempo, antes mesmo da eleição, mas que depois da eleição, né, depois da vitória do Bolsonaro, acaba se tornando institucionalizado. Então agora você tem um departamento, vamos dizer assim, dentro do governo para linchamentos virtuais. Isso vale ser analisado, isso vale ser explorado. Ontem o Carlitos do canal Historiador fez um vídeo muito bom sobre isso, mostrando essas denúncias também. Vale conferir porque realmente é algo sério, algo grave, é o governo utilizando um setor ali dentro do governo para atacar pessoas. E outro assunto que foi muito debatido essa semana também, e eu quero falar sobre isso hoje, é um artigo que saiu no portal R7, que pertence à emissora Record, né, que é um portal da emissora Record, intitulado o seguinte: para fazer as coisas rápido, a ditadura é o melhor regime. E é assinado pelo jornalista Carlos Graeb. Esse artigo, basicamente, é uma bela passada de pano para o tweet do Carlos Bolsonaro. Não sei se vocês lembram, eu fiz um vídeo sobre isso também. O Carlos Bolsonaro publicou no Twitter, basicamente, na essência, ele diz o quê? Que as democracias são lentas e, por causa disso, como o Brasil é uma democracia, pode ser que o Bolsonaro não consiga realizar as reformas que ele quer. Muitos entenderam isso, eu entendi isso também, como um apelo ou como uma insinuação de que se fosse uma ditadura bolsonarista as coisas seriam melhores, funcionariam como eles realmente querem. E alguns parlamentares exigindo explicações do Bolsonaro, né? Se o presidente Bolsonaro pensa isso ou não. O próprio Gilmar Mendes falou sobre isso. O irmão do Carlos Bolsonaro foi lá defender, até mencionou Winston Churchill, né? Winston Churchill. Sabe quem falou essa frase? Winston Churchill. Winston Churchill. O estadista britânico, né? De acordo com o Eduardo, com o inglês que ele aprendeu fritando hambúrguer, é o Winston. Foi lá defender o irmão no parlamento e depois o próprio Bolsonaro se manifestou dizendo que o filho estava certo, que de fato na democracia as coisas são mais lentas. O que não surpreende vindo da boca da família Bolsonaro, que tem, como já disse várias vezes aqui, esse viés antidemocrático autoritário. São pessoas que elogiam ditaduras, são pessoas que elogiam ditadores e que têm como ideal de modelo brasileiro o regime militar no Brasil. Então não surpreende que eles tenham essa visão de que a democracia é lenta, de que a democracia é um entrave para reformas como eles querem fazer, porque eles almejam um regime repressivo, e autoritário e antidemocrático. É como eles veem o mundo. Eles veem na base da força, na base da repressão, na base da opressão, na base de controle a partir de um líder forte. Você tem esse artigo do R7 que foi publicado essa semana e foi retirado do site após a repercussão negativa, porque muita gente ficou apavorada com essa possibilidade de defender ditaduras. O que é que esse artigo faz, né? Eu vou ler um trechinho desse artigo para vocês aqui. Tá bem pequenininha a letra aqui porque é um print do artigo, mas vamos fazer o seguinte aqui, olha. Quando se trata de fazer as coisas rápido, não existe regime melhor do que a ditadura. Esse é o artigo, gente. É sério. Não estou brincando, não estou exagerando. Esse é o artigo aqui em defesa da frase do Carlos Bolsonaro. Elas, as ditaduras, são superiores à democracia na sua capacidade de implementar projetos, porque não precisam convencer ninguém, nem criar coalizões. O chefe manda, obedece quem tem juízo. Com isso, as ditaduras podem conquistar bons resultados no campo do desenvolvimento econômico. A história traz vários exemplos, a começar pelo Brasil dos anos 70. O que é uma falácia, o que é uma besteira completa, não se funda nos fatos. Já vai ver sobre isso. Nos anos 80, as ditaduras asiáticas da Coreia do Sul, Taiwan e Singapura tornaram-se tigres econômicos. Nos anos 90, foi a China quem ganhou tração. Então, esse é um trechinho do artigo. O artigo tem mais coisas, né? Alguns pontos até fazem sentido, mas, por outro lado, como eu disse, uma bela passada de pano para o viés antidemocrático dos Bolsonaros. E isso é preocupante porque, como a gente já tem dito aqui várias vezes, repetidas vezes, eles têm tentado naturalizar a ditadura, têm tentado naturalizar o fim da democracia. Então esse é mais um esforço rumo à possibilidade de um regime antidemocrático.
Se vai acontecer ou não no Brasil, a gente não sabe, mas é uma tendência. Tem visto pelo mundo uma tendência a fechamento de sistemas, de regimes. Você tem visto aquilo que se chama de democracias iliberais, que são democracias onde há voto popular, embora não haja nenhuma garantia de que sejam votos válidos de fato, né, que sejam democracias sólidas, no sentido de não ter nenhum tipo de fraude ou de manipulação da eleição, mas que, por outro lado, leva também à perda de direitos, certas proteções democráticas de minorias ou de outros grupos, incluindo oposição política também. Um dos casos mencionados quando você fala de democracias iliberais é a Hungria, por exemplo, ou a Turquia. Ainda há eleição, mas na prática não é exatamente uma democracia funcional liberal como você pensa em outros países democráticos do Ocidente. Eu quero usar como referência aqui um livro que eu já mencionei anteriormente, que se chama The Dictator's Handbook, que seria o Manual do Ditador, escrito pelo Bruce Bueno de Mesquita e o Alastair Smith, no qual eles falam, né, no qual eles se concentram justamente sobre o papel do ditador, sobre o papel da consolidação do poder e manutenção do poder. Então é um ponto interessante, né, um vislumbre interessante sobre como funcionam as ditaduras. E o que ele fala nesse livro aqui, e a tese central do livro, é que quanto mais democrática uma sociedade, mais bocas são necessárias para alimentar, para manter o governo. Então, por exemplo, você tem lá uma democracia, você tem que alimentar a base de coalizão, né, a base do governo, aquilo que mantém o governo funcionando, e quando isso não acontece, um governo pode cair. Basta a gente pensar em dois casos no Brasil, né? O impeachment do Collor e o impeachment da Dilma, que caíram porque eles perdem essa base de coalizão. Então você tem que manter essa base alimentada, e isso funciona de vários modos, né? Numa democracia, funciona na base de suborno, na base de dinheiro mesmo, né, pagar por votos em votações importantes para o governo, ou a base de troca de cargos, de ministérios, ou seja, você tem diferentes modos para manter essas bocas alimentadas numa democracia. Quanto mais repressivo o governo, quanto mais autocrático o governo ditatorial, menos bocas você precisa alimentar. Então, por exemplo, um governo como a Coreia do Norte, você tem um ciclo interno de apoiadores do Kim Jong-un, que não é muito grande, então são poucas pessoas que você tem que manter ali fiéis a você. E também a base de dinheiro, a base de suborno, a base de benefícios, né, de benesses dentro do regime. Então é por isso que na cabeça desse autor, desse artigo aí, e também na cabeça de regimes autocráticos, ditatoriais, as ditaduras funcionam melhor, porque você não precisa convencer muitas pessoas daquilo que você quer fazer. Basta você comprar o apoio das pessoas certas, do general que manda no exército, de líderes mais próximos de você, alinhados à sua política, de empresários também que estejam alinhados, e assim você consegue avançar as coisas de maneira mais rápida, embora, e aqui tem um ponto que é importante ressaltar, embora as ditaduras sejam extremamente corruptas também, justamente porque você tem menos beneficiados da corrupção, então você pode pagar mais para os seus apoiadores. Quando é uma democracia, o dinheiro se dilui, né? Você tem que subornar mais pessoas e o dinheiro se dilui nesse processo. Vou mencionar aqui o índice de transparência, que é o índice de percepção de corrupção. A China, um país usado como exemplo deles aqui, né, de prosperidade econômica, ocupa a posição 87 dessa lista. Se você olhar os países democráticos, os países ocidentais democráticos, eles estão bem posicionados nesse índice de transparência internacional. Então, países democráticos, desenvolvidos pelo menos, tendem a ser mais transparentes, é mais fácil você controlar a corrupção, o procedimento pode ser mais lento de fato, porque você tem mais pessoas para convencer, né, através de coalizões, através de persuasão, de convencimento, mas são países mais transparentes, onde há menos corrupção. Já os países ditatoriais, já os países que não são democráticos, tendem a ser muito corruptos, justamente porque não há transparência. Quando o cara fala aqui que nos anos 70 o Brasil prosperou e não havia corrupção, ou era mais eficaz, né, como ele propõe aqui, é porque não há órgãos para fiscalizar a corrupção. Quando você tem um regime ditatorial, qualquer um que porventura se põe no caminho do regime pode ser reprimido, pode ser perseguido pelo regime. A China, como eu disse, é extremamente corrupta. A Coreia do Norte é extremamente corrupta. A Venezuela é extremamente corrupta. A Rússia, por exemplo, que também faz parte dessas democracias iliberais, quase uma democracia de fachada, também é extremamente corrupta. Então você utilizar as ditaduras como exemplo de eficácia é uma falsidade, porque você não tem como acompanhar o que está acontecendo. Você pode avançar em certos quesitos para que tenha um grande resultado, mas por outro lado o dinheiro também desaparece na mão de burocratas, na mão de elites, na mão de pessoas que são apoiadoras do governo. Propor, mesmo que num cenário hipotético, que o Brasil prosperaria mais, que seria mais eficaz se houvesse uma ditadura bolsonarista, como propõe esse artigo, de certo modo, né? Esse artigo é uma passada de pano, como eu disse, para essa frase do Carlos Bolsonaro. Propor isso, por si próprio, já é um absurdo. E eu não acredito que vocês aí, nenhum de vocês, gostaria de viver numa ditadura dos Bolsonaros. Então, para resumir esse vídeo, ditaduras eficazes são a exceção, gente. A regra mesmo, são ditaduras no qual o dinheiro não chega na população e desaparece na mão de burocratas ou de aliados do ditador. Caso que ele menciona Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, são a exceção, gente. A regra mesmo
são regimes repressivos que destroem direitos das pessoas, que perseguem opositores, que utilizam dinheiro de maneira totalmente ineficaz para beneficiar o ditador e seus amigos, seus cupinchas. E se você pensar no perfil dos Bolsonaros, se eles se tornassem ditadores, seria justamente o que aconteceria. O Brasil iria pro buraco, você teria o Bolsonaro privilegiando os seus apoiadores, que é o que ele já faz, na verdade, e rompendo completamente o diálogo com outros grupos. Cassação de direitos políticos, tortura, porque os bolsonaros adoram torturador. Então não dá para imaginar que se o Brasil virasse uma ditadura bolsonarista, que haveria qualquer tipo de melhora em qualquer tipo de área. Pelo contrário, seria um mergulho pro horror, pro precipício, pro abismo. Seria o pior dos cenários. O pior dos cenários. Como eu disse, esse artigo foi retirado do portal do R7, né, depois que eles viram a repercussão negativa que deu, porque é um artigo bizarro. É pavoroso que publiquem isso num portal como o R7. Tudo para agradar o Bolsonaro. Tudo para receber mais dinheiro do governo, né? Passando pano para esse governo de gente maluca. Eu queria saber o que vocês pensam sobre isso aí, sobre esse artigo aí, defendendo a ditadura porque é mais eficaz. Se isso tem algum fundamento na realidade, se vocês observaram já em algum momento, algum caso que valesse a pena ser mencionado. O que vocês pensam sobre isso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!